Então, vamos começar aqui, né? Oi, meu nome é Graziele e eu estou responsável pela primeira questão, alternativa A. Pronto, vou começar aqui. A questão 1, né, a alternativa A, ela está pedindo para determinar qual é o sistema cristalino apresentado na figura da questão e dizer quais são as direções 1 e 2, mostrando o passo a passo delas. Então, o sólido cristalino da figura apresentada é ortorrômbico, porque ele tem todos os ângulos internos dele de 90 graus. Mas os seus lados, as arestas, elas possuem tamanhos diferentes, como a gente pode ver aqui na figura. Um lado é 4, o outro é 0,3, perdoe, 0,4, e o outro é 0,5. E são representados os eixos x, y e z, das dimensões do espaço, né? Para a direção 1. Sendo essa o ponto inicial, né? Esse ponto de interseção entre os três eixos, né? Os três pontos. E aí, na primeira direção, nós precisamos primeiro fazer a projeção com as letras que eu determinei aqui, certo? Por questão didática mesmo. Sendo o A equivalente ao eixo X, o B equivalente ao eixo Y e C equivalente ao eixo Z. E ao ver a imagem da questão, nós podemos ver que o ponto A, ele continua no início, no ponto zero. E o ponto B, ele vai só até a metade. E o ponto C, referente ao eixo Z, ele sobe até o máximo. E fazendo uma projeção para substituir os valores numéricos, nós temos então que o x é igual a zero, o y é igual a 1 meio e o z é igual a 1. E fazendo uma redução para obter o menor valor numérico possível, inteiro, né, para a direção, vai ser multiplicado por 2 e, portanto, fica os valores 0, 1 e 2, certo? Então, e a direção, abrindo parêntese, ela é dada por números dentro dos colchetes, certo? Sem separação entre eles, nenhuma vírgula nem nada, somente os números, e no caso a direção aqui dá 1, quer dizer, 0, 1 e 2. E, embora os números eles sejam diferentes da figura apresentada na questão, né, das arestas, nós não substituímos os valores das arestas por conta realmente de ficar o menor número inteiro que eu falei antes, certo? Pronto, essa foi a direção 1. E agora, em relação à direção 2, que é essa saindo do plano, né, da frontal para baixo, essa laranjinha, ela permanece no mesmo ponto zero. E nesse caso, se fôssemos desdobrá-la, né, para o ponto de cima, acabaria ficando os mesmos valores. E aí eu preferi não mudar o ponto. E dessa forma, né, a projeção fica A sobre 2, a meio, B sobre 2 e menos C. Porque o eixo Z, né, ele cresce para cima e diminui para baixo. E como a direção é para baixo, ele acaba se tornando negativo. E na projeção, substituindo, né, em valores numéricos, fica então que 1 sobre 2 para x, 1 sobre 2 também para y e menos 1 para z. E aí também, reduzindo por 2, né, nós fazemos então que fica 1, 1 e menos 2. Logo também, a direção vai acabar sendo esses valores nos colchetes, que fica 1, 1 e menos 2 para a direção 2. Bom, eu sou o Leonardo, vou ficar com o item B da primeira questão. Bom, o item B da primeira questão basicamente pergunta os índices dos planos A e B. Começando com o plano A, primeiramente nós temos que encontrar os pontos onde o plano cruza os eixos X, Y e Z. A vai intersectar o eixo X em menos 1 meio, o eixo Y em meio, e não vai cruzar o eixo Z, ficando assim com as orientações menos 1 sobre 2, 1 sobre 2 e infinito. Fazendo a inversa, vamos obter menos 2 sobre 1, 2 sobre 1 e 1 sobre infinito, resultando em menos 2, 2 e 0. Agora, para o plano B, ele vai cruzar o eixo X em 1, o eixo Y vai ser cruzado em 1 meio, assim como o eixo Z. Vamos obter as orientações 1, 1 meio e 1 meio. Fazendo a inversa de novo, onde o numerador vira denominador e o denominador vira numerador,
vamos obter 1 sobre 1, 2 sobre 1 e 2 sobre 1, resultando o índice 1, 2, 2. Portanto, para o plano A teremos o índice menos 2, 2 e 0, e para o plano B teremos o índice 1, 2, 2, encerrando assim a questão. Eu sou a Milena e vou apresentar o item A da segunda questão. Bem, a segunda questão, vou discutir sobre o conceito de solubilidade para as estruturas CCC e CFC, e caso particular. Primeiro, a definição de solubilidade. É a fração que uma determinada quantidade de soluto, que pode ser dissolvida em um solvente, formando uma solução homogênea, ou é a capacidade que um soluto tem em ser dissolvido pelo solvente. Solução sólida. Segue o mesmo princípio da solubilidade, sendo que o solvente e o soluto formam sólidos, ou seja, estão automaticamente dispersos em uma estrutura monofásica, sendo que a fração a ser considerada é em relação aos raios do solvente e do soluto, pois quanto maior a diferença entre esses raios, menor será a solubilidade. E a solução intersticial representa uma única fase em que o soluto encontra-se nos vãos, interstícios, existentes nas estruturas cristalinas ou retículos, solvente, sendo o raio do solvente muito maior que o raio do soluto. Sabendo disso, faz-se necessário analisar qual das estruturas, tetraédrica ou octaédrica, são as que possuem maiores sítios intersticiais para possibilitar a análise da sua solubilidade em relação ao raio do soluto. Para a estrutura CCC, entre os sítios representados na imagem para a CCC, o tetraédrico, representado no cubo vermelho, é o maior sítio, pois há 24 posições tetraédricas, com 4 tetraédros por face, como vocês observaram nos pontos vermelhos, foram 4 pontos em uma face. Todas as faces são assim. Para 18 posições octaédricas na imagem, representado pelo cubo azul, com 6 octaedros por face, como vocês estão vendo. Por face não, 6 octaedros, sendo um em cada face. E 12 nos centros das arestas, como representado por essas bolas vermelhas em 4 arestas, nas outras é da mesma forma. Então, agora para a estrutura CFC. Entre os sítios representados na imagem para a CFC, o octaédrico é o maior sítio, representado pelo cubo roxo, pois há 13 posições octaédricas, com uma posição no centro, como apareceu aí, no centro da célula, e 12 posições nos centros de cada aresta. Quer dizer, 12 arestas com uma posição no centro. Para 8 posições tetraédricas na imagem. Ou seja, em cada pontinho desse tem um tetraédrico. Esse é o cubo vermelho, que representa os tetraédricos. Sabendo que os raios atômicos dos solutos na estrutura CCC tetraédrico com 24 sítios e CFC, octaédrico, com 13 sítios. São, para o CCC, 0,29R e para o CFC, 0,41R, sendo R minúsculo o raio atômico
do soluto e R maiúsculo o raio atômico do solvente. A partir do entendimento sobre solubilidade e conhecendo os raios atômicos das estruturas de maior sítio, percebe-se que a estrutura CCC, apesar de possuir mais sítios intersticiais, o raio dessa estrutura representa uma menor porcentagem do raio do solvente. Ou seja, a quantidade de sítios intersticiais é inversamente proporcional ao tamanho dos raios atômicos do soluto. E, portanto, a estrutura CCC de maior sítio é menos solúvel do que a estrutura CFC de maior sítio. Agora, caso particular. Analisando primeiro o ferro puro. Primeiramente, ao verificar o gráfico das estruturas do elemento ferro em relação à temperatura, observa-se que o ferro puro apresenta a estrutura cristalina cúbica de corpo centrado, CCC, denominado ferro alfa, o qual mantém-se estável até 912 graus Celsius. Nessa temperatura, a estrutura CCC sofre uma transformação alotrópica para a estrutura cúbica de faces centradas, CFC, denominada ferro gama, o qual permanece estável entre 912 e 1394 graus Celsius. Na temperatura de 1394 graus Celsius, ocorre uma nova transformação alotrópica, na qual a estrutura CFC do ferro transforma-se novamente em CCC, denominada ferro delta, o qual é estável até a temperatura de 1538 graus Celsius, que é a temperatura de fusão do ferro puro. Agora, sabendo que a estrutura CCC comporta menor quantidade de soluto do que a estrutura CFC, no caso do ferro formar solução sólida com carbono, o ferro alfa é o menos dúctil dentre as três fases sólidas, porém comporta uma menor quantidade de carbono do que o ferro gama e do que o ferro delta. E a solubilidade máxima do carbono nessa fase alfa é de 0,022%. Considerando que o ferro delta possui a mesma estrutura que o ferro alfa, ou seja, estrutura CCC, esses dois alótropos do ferro existem para baixas concentrações de carbono, sendo que o delta suporta uma solubilidade máxima de 0,09% de carbono, diferenciando do alfa por causa de sua alta temperatura, o que torna o ferro puro mais dúctil dentre as três fases. Já o ferro gama é a fase intermediária, mas que por ser CFC comporta uma maior quantidade de soluto, no caso do carbono, de 2,14% e é uma fase dúctil. Mas devido à alta concentração de carbono, essa fase torna-se mais resistente do que as outras duas fases. Olá, meu nome é Anderson Mesquita da Silva e eu vou explicar a segunda questão, item B. Bom, por que a energia de superfície ela é maior do que a energia de contorno de grão? Muito simples. Os átomos no contorno, na superfície, eles, por não estarem totalmente abraçados, né, pelos seus vizinhos, por eles terem liberdade, justamente por estarem na superfície, eles vão ter uma energia maior, eles vão ter um grau de liberdade maior. Diferente dos átomos do contorno de grãos, que apesar de não estarem totalmente ligados a todos os seus vizinhos, há uma interação entre esses átomos, por eles estarem muito próximos. Entretanto, essa energia ela não é suficiente para ser maior do que a energia na superfície. Então, os átomos na superfície eles estão mais livres, estão mais excitados do que os átomos no contorno do grão. É por isso que a energia de superfície ela é maior. Bom, por que o contorno de
de grão de baixo ângulo, ele tem menos energia, né? Ele é menos energético. Justamente por gerar menos espaços, né? Menos lacunas, menos discordâncias nessa região do contorno. Tendo menos lacunas, menos discordâncias, os átomos estão mais confinados. E por estarem mais confinados, eles vão ter um nível de energia menor, eles vão estar mais menos excitados, né? No contorno de alto ângulo, você vai haver mais espaço e, portanto, mais liberdade para esses átomos nessa região. Bom, por que o material policristalino de microestrutura de grãos grandes, ele é menos resistente, né? Isso falando de um mesmo material. As discordâncias, o contorno de grãos, desculpa, ele funciona como barreiras para as discordâncias, né? Então, se você tem grãos pequenos, você vai ter uma área de contorno de grão muito maior dentro da estrutura. E tendo uma quantidade maior de área de contorno de grão, isso vai dificultar as discordâncias. Isso vai dificultar que a discordância ela deslize através dos grãos. E é justamente esse deslize da discordância que torna o material menos resistente. Então, se você tem um material com grãos grandes, você vai ter uma área menor de contorno de grãos. Tendo uma área menor, você vai ter a discordância, ela vai deslizar com mais facilidade e vai tornar o material menos resistente.